primeiro dia de trabalhos da 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC terminou há poucos minutos, aqui na sala principal do Centro Internacional de Conferências Julius Nyerere em Dar es Salaam, Tanzânia. John Magufuli, presidente do país, que agora assume a presidência da SADC, Félix Tshisekedi, presidente do Congo Democrático, e Akunumi Adesina, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, marcaram esta plateia com as dissertações que fizeram neste primeiro momento que vai até amanhã. O presidente da Tanzânia, nas vestes de presidente da SADC, pediu ao Ocidente para suspender as sanções contra o Zimbábue. É um membro do bloco regional que tem uma posição estratégica do ponto de vista comercial, principalmente, e também político. Aquele país enfrenta um embargo a nível do Ocidente, fruto de relações menos amistosas com o anterior regime de Robert Mugabe. O que a SADC entende é que o Zimbábue tem um novo governo e não é justo que numa nova gestão os problemas do passado continuem e embaraça o desenvolvimento do próprio país e também da região. Esta vai ser uma das grandes tarefas que o novo presidente da SADC vai ter para os próximos 12 meses. Ele pede o apoio de todos os seus parceiros, os 16, no caso, incluindo o próprio país, que é a Tanzânia, para que juntos possam persuadir o Ocidente em relação ao Zimbábue. O presidente do Congo Democrático fez um pedido aos seus parceiros para a criação de uma espécie de força de colisão para que sejam combatidos os chamados grupos ou forças negativas que até hoje causam instabilidade político-militar àquele país em busca de riquezas naturais muito cobiçadas naquele território. A situação no Congo Democrático afeta os países vizinhos. Recentemente houve uma reunião quadripartida em Luanda para se tentar resolver a questão do Congo Democrático. Dentro de dias haverá uma outra em Luanda, convocada pelo presidente João Lourenço, onde se vai conhecer resultados desde que houve a primeira reunião quadripartida há cerca de um mês. Aqui também falou o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. A Adesina falou do trabalho que está a ser feito nos últimos 4 anos, quer a nível de toda a África e particularmente da SADC. Diz que neste período conseguiram implantar representações em cerca de 41 países, as 5 regiões do continente, desde o norte, o centro, o sul, o oeste e o leste. Estas conheceram a expansão desta instituição que ao longo destes 4 anos concebeu financiamentos aos países da SADC no valor de 13 mil milhões de dólares. A Adesina diz que deste dinheiro, cerca de 5 mil milhões de dólares foram concebidos à maior empresa de eletricidade da África do Sul, que por sua vez também é a maior de África, produz eletricidade não só para a África do Sul, mas para muitos países vizinhos e que registra nisso um ganho por ser um banco de desenvolvimento africano a financiar o desenvolvimento do próprio continente. Fez também saber que os 2 países da lusofonia em África, no caso de Moçambique e Angola, tiveram acesso a um financiamento de 5 mil milhões de dólares para o fomento do setor privado. Um outro ganho também. Não foram só estes. A Adesina falou de muito mais investimentos que foram feitos a nível de África. É o caso, por exemplo, de países como as Maurícias, que com um financiamento de praticamente 100 milhões de dólares estão a fomentar e a expandir o setor de eletricidade, e também a Namíbia, que tem o gigante, o porto de Walvis Bay, que com um financiamento de 300 milhões de dólares criaram condições de acesso portuário para países como o Zimbábue, a Zâmbia e até o Botsuana. Estes
Estes foram alguns ganhos que este banco proporcionou para a região da SADC. Não vamos falar de todos, mas fechamos aqui com o financiamento de 300 milhões de dólares que o BAD repassou a um banco sul-africano para que possa apoiar o comércio intra-regional. E se as coisas correrem bem daqui em diante, os políticos a nível de África poderão ter neste banco de desenvolvimento como uma boa alavanca para o desenvolvimento dos seus países. Aqui nesta sala, a política e a economia cruzaram-se, o que demonstra que o desenvolvimento dos países da SADC tem rumo, os presidentes estão cada vez mais alinhados. Um aspecto muito importante que se notou aqui é que sobre a mesma mesa, esta mesa que vemos aqui do presídio, sentaram-se presidentes cujos governos têm uma matriz ideológica voltada para o centro-esquerda e outros que têm uma matriz ideológica voltada para o centro-direita. Mas, em nome da SADC, sentaram-se à mesma mesa, falaram dos mesmos ideais, porque o objetivo é o desenvolvimento desta região. A partir da sala principal do Centro Internacional de Conferência Julius Nyerere em Dar es Salaam, Tanzânia, Carlos Munyenga e Antônio Pedro.